que, como diz a legenda aí, eu acho que o São Paulo foi muito medroso no confronto no Maracanã. E para uma instituição como o São Paulo Futebol Clube fazer o jogo que fez aí deveria ser vergonhoso ao meu ponto de vista. É isso aí. E aí tem essa questão, né? A dúvida que fica. E aí, o Crespo, né? Que apresentou um time muito defensivo. Ele errou a escalar o time da maneira que ele escalou? Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, como a gente já tinha falado, o esquema de três zagueiros é o esquema favorito do Crespo, é um esquema que a gente já viu o São Paulo do Crespo jogar muitas vezes. E o São Paulo do Crespo, tá, outra passagem, não era um time defensivo. Pelo contrário, era um time que tinha uma produção ofensiva bem forte, levando em consideração ainda que o ataque era bem ruim, né? A produção ofensiva do Crespo era quase inclusive, em menos tempo produziu quase o dobro de gols que o São Paulo do Zubeldia, que estava aqui até agora há pouco, né? Só então trazendo um pouco dessa estatística. Então, assim, sofria muito gol também aquele time, né? Porque os jogadores de defesa, né, os zagueiros não eram tão bons. O São Paulo só tinha o Arboleda, porque as outras duas opções estavam muito abaixo. E, né, no mínimo, né, Léo o Pelé humilde, eterno, humilde Léo Pelé, né, guerreiro. titular absoluto daquele time. Não dá pra entender. É, enfim. Mas agora ele tem jogadores assim bem melhores, independente da questão de lesão, que a gente já vai falar disso, mas o time de São Paulo hoje é bem melhor. Eu não iria. Pra mim é mais uma questão de como ele optou jogar. Me parece que assim, ele acabou de chegar, botou na cabeça que o Flamengo era um time realmente impossível, né? Viu que o Flamengo tava lá, viu a produção do Flamengo no Mundial, viu o Flamengo atropelar o Chelsea. Acho que ele acabou entrando para esse jogo tipo, pensando, nossa, eles estão em outro ritmo que não dá pra gente competir. Então vamos só segurar o empate, é isso. Né? Ainda não deu tempo de implementar nenhum tipo de tática específica, então vamos só para empatar. Aí esse tipo de mentalidade que eu abomino. Independente disso, acho que o São Paulo deveria ter, no mínimo, tentado jogar. No mínimo, assim. Pode não conseguir, pode ir um pouco defensivo na partida. Você pode optar por, ó, vamos se defender, vamos se concentrar em ir num contra-ataque, né? Vamos se defender um pouco mais. A gente não vai conseguir brigar em posse de bola com o Flamengo, então vamos focar em ter uma defesa mais segura, mas assim, ainda assim, nos momentos que você tiver a bola, você pega, você troca a bola, você aproveita os jogadores que você tem o Oscar, você tenta sei lá, você tenta um lançamento, você tenta algum outro tipo de coisa para ter um contra-ataque. São Paulo não tentou nada disso, nos raros momentos que roubavam a bola, só tocava ali rapidamente e não conseguia chegar no ataque, e rapidamente perdia a bola novamente pro Flamengo. Então, eu não diria que foi exatamente um erro de escalação, porque eu acho que essa é uma escalação que a gente vai voltar a ver futuramente. Acho que foi mais realmente a questão da mentalidade que o São Paulo foi para esse jogo. Foi com a mentalidade de time pequeno, mentalidade de não dá para ganhar do Flamengo, vamos só se concentrar em empatar. Concorda comigo, Josu? Cara, concordo com você. Mentalidade no esporte competitivo é tudo. O São Paulo foi com esse pensamento de que não dava para vencer, e no futebol isso não pode existir, né? Até mesmo o pior time do mundo se enfrentar o Real Madrid tem chance, porque tudo pode acontecer, pênalti, sei lá, várias coisas podem acontecer. A questão da escalação, eu concordo com você que não foi um erro a escalação, mas eu mudaria algumas coisas. Eu não entraria com três volantes. Eu acho que eu tiraria o Sim, Pablo é Maia ou o verdade. Marcos Antônio, um dos dois, para o Oscar fazer essa articulação desde o começo do jogo. Porque uma coisa é o Oscar descansado ali no começo do jogo. Ele pode, talvez, fazer esse lançamento, essas jogadas em profundidade com os laterais, enfim, ele um pouco mais próximo da criação da jogada. E não ele lá no ataque lá e aí sobrando bola as buchas pro Pablo Maia, pro Alisson ter que tentar jogar a bola no Oscar que tá a 2 quilômetros de distância. Aí isso aí não existe. Outra coisa também que faz muita falta, mesmo ele estando numa fase horrível, é o Caleri, né? Porque quantas vezes o André Silva teve chance de segurar a bola ali no corpo, né? De O ganhar a posse pivô. de bola, fazer o papel do pivô, e não dá. Ele não consegue fazer pivô, cara. Ele errou o pivô Esquece. umas 15 vezes nesse jogo. Isso seriam lances que, se o Caleri, mesmo na fase horrível que ele tava, tivesse na partida, o Caleri ia conseguir fazer o pivô perfeito, ter a bola no ataque, o que daria tempo para o São Paulo vir para o ataque, né?
E o André Silva não conseguiu fazer isso em nenhum lance, a bola ia nele, a bola voltava, então não dava nem tempo dos jogadores de meio e até os laterais mesmo subirem para tentar armar a jogada. Isso foi bem raro nesse jogo. É o trabalho que o Crespo vai ter que resolver. O São Paulo trouxe um atacante do Cruzeiro, né, agora. O São Paulo tem também o Luciano no banco. Tem muitas coisas para o Crespo quebrar a cabeça, mas como a gente falou já, é um time melhor que o primeiro time que ele teve aqui no São Paulo. Eu acho o Crespo um bom treinador e eu espero que ele veja essas coisas, que ele não tenha a cabeça dura igual o próprio Zubeldia, né, que era o antigo treinador de São Paulo, que você via os erros, você via erros acontecerem nos jogos e você não via uma mudança nesses erros em pelo menos 10 jogos. Aí você ficava inacreditável, incrédulo, né? Insistindo, eu chamava o Zubeldia de louco, né? O Zubeldia é louco, porque insistindo o no louco erro. é aquele insano que simplesmente insiste no erro achando que vai ter um resultado diferente, né? Não, você vai ter os mesmos resultados, que é a derrota, porra. Pois é, cara. Mas então São Paulo isso, tem o Lucas Moura pra voltar, né? Só deixar claro aí também, né? Porque São Paulo se chama Lucas Moura Futebol Clube. Então, né? Sem meu Lucas Moura, eu não consigo. Sem o Lucas Moura eu não consigo, e esse é um assunto que eu quero trazer à tona aqui também, tá? Antes de voltar, porque eu tenho uma pergunta pro Marcão aqui antes da gente mudar para o Corinthians, mas só falando então do Lucas Moura, aproveitando que você deu o gancho, cara, o Lucas Moura é uma situação assim que tá me preocupando demais, cara, uma situação... Cara, assim que termina a partida, a diretoria, o que a gente tem visto de notícias até então, que o Lucas Moura estava se recuperando, já estava em processo de transição, é só questão de tempo até ele voltar. Se falava até que ele fosse estar disponível para esse jogo contra o Flamengo, depois, não tá, ainda tá sentindo um pouco, tudo bem, vai ficar pro próximo jogo, tal, tudo indicando que ele tá próximo do retorno. Chega na coletiva, termina a partida, perguntam pro Crespo sobre o Lucas Moura, ele responde: só rezar. Aí eu, como torcedor, que reação que eu vou ter? Não, cara, vamos falar real. Isso? Pô, só rezando. O Crespo usou mal as palavras, tá ligado? Ele usou mal as palavras, pô. Eu acho que o Lucas Moura tá no processo de transição e tal e tudo mais. Só que, pô, o Crespo, ele não é médico, tá? Ele quis dizer isso. Né? Tipo assim, pra você que não é médico, reze. Foi meio que isso, entendeu? Ele falou com essas palavras, né, inclusive. Ele falou, eu não sei, eu não sou médico, não. Sim. Eu acho que foi até nesse sentido, mas o que tá me preocupando ainda mais passa o tempo, chega, acho que foi ontem ou antes de ontem, quem revela é a esposa do Lucas Moura através de um story falando que ele tá sentindo dores extremas, que ele tá com muitas dores, né? E que ele não tá longe de voltar ainda. Aí eu fiquei, caramba. Então a diretoria falava uma coisa, né? Oficialmente tava dizendo que tava mostrando foto dele em transição de campo, tudo dando a entender que ele tá perto de voltar e tal. Aí vem o técnico e fala: olha, eu não sei, só rezar. Um dia depois vem a esposa do jogador, que não é funcionária do clube, não tem nenhuma relação com o clube. A esposa do jogador vem publicamente e fala: galera, sem condição, ele tá longe de voltar, tá com muitas dores, não tem como ele jogar agora. Aí eu fiquei, caramba, e aí, diretoria de São Paulo, que palhaçada é essa? Eu não sei quem eu acredito não dá pra... agora. Eu não sei, caramba, não dá pra ser transparente uma vez? Uma vez só não dá pra essa diretoria ser transparente e revelar, olha, a situação do Lucas Moura é um pouco mais complicada, vai levar ainda muito tempo ainda, talvez um mês, porque eles se lesionaram, ele e o Oscar, mais ou menos no mesmo período, o Oscar um pouco antes. Todo mundo falava que eles iriam voltar juntos praticamente, né? Assim como o Lucas Ferreira, que é outro que ainda tá lesionado. O Oscar retornou e os outros dois, só Deus sabe. Então, como diria o Crespo, só rezar. Só rezar. Eu acredito em Deus, eu confio nele. Amém. Listen. Bom, então antes da gente ir pro próximo time, uma última pergunta aí pro Marcão, que é o seguinte, cara, a gente falou bastante desse jogo, do São Paulo e o Flamengo, mas a gente nem entrou num outro mérito que tá pesando, já tá. O Crespo acabou de estrear e já tá com uma pressão já em cima dele, que é a questão do Z4.
O Z4 tá se aproximando do São Paulo. O São Paulo tá, se eu não me engano, apenas um ponto do Z4. É exatamente isso. O São Paulo tá com 12 pontos. O Santos, que ainda vai jogar, tá com 11. E o Juventude, que é o primeiro na zona de rebaixamento, também ainda vai jogar e tá com 11. Ou seja, se os dois vencerem, o São Paulo pode entrar na zona. Então, essa é a situação do São Paulo atualmente. Essa é a situação que o Crespo chega tendo que enfrentar. E a sequência do São Paulo não é fácil nem um pouco. Vai pegar o Bragantino, que venceu o Corinthians, a gente já vai falar. Vai pegar o próprio Corinthians no Morumbi, né? E o São Paulo, eu acho que ele ainda não venceu fora de casa, né, nesse campeonato. Como visitante, o São Paulo não venceu ainda. Próximo jogo é fora de casa contra o Bragantino. Só vai jogar no Morumbi contra o Corinthians depois, que não vai ser jogo fácil nem um pouco. Então, assim, sequência dificílima e o São Paulo já pode entrar no Z4 se der tudo errado essa rodada. O São Paulo pode acabar já entrando no Z4. E aí, Marcão, já é pressão pro Crespo? Caramba, o Z4 batendo na porta. O que você tem a dizer sobre essa situação crítica do São Paulo? O São Paulo faz um campeonato até aqui muito abaixo da média, né? A gente achava que o São Paulo, inclusive na minha projeção, São Paulo brigaria ali no meio da tabela, ficaria brigando no G8. São Paulo está muito abaixo do que a gente esperava. Acho que qualquer pessoa aí acreditava que o São Paulo poderia ter uma evolução, até pelo elenco que tem, entre aspas, que tem alguns jogadores machucados, mas tem alguns jogadores à disposição. Agora, sobre o Crespo, entrar essa pressão, eu acho que o Crespo não entra tanto assim pressionado nos próximos jogos, porque é muito início de trabalho ainda. Por outro lado, ele já entende que tem uma certa pressão com o clube, com o clube, dos torcedores e tudo mais, porque ele aceitou o projeto. Ele sabia onde o São Paulo estava, ele sabe quem que o São Paulo tem no time, sabe quem estava machucado, ele entende o que o São Paulo vem fazendo na temporada até agora. Ele não é mágico, então ele não vai fazer o São Paulo ganhar 15 partidas seguidas, aí o São Paulo chegar na liderança do campeonato. Ele tem a noção disso, ele tem o entendimento que o trabalho do São Paulo é um trabalho a longo prazo, para o final da temporada o São Paulo tá entre os times mais fortes do campeonato. Mas no momento, eu acho que ele tem que fazer o famoso trabalho de bombeiro. Ele tem que apagar o fogo, tentar maximizar a pontuação do São Paulo em jogos possíveis. O Bragantino é um time que é competitivo, mas não fez uma grande partida contra o Corinthians. Já já a gente vai entrar nesse ponto aí. Então ele pode tentar pontuar contra o Bragantino, por que não? Mas tem que tentar vencer o Corinthians no Morumbi, porque é o jogo em casa, é o primeiro jogo que ele vai ter. Na teoria, o Lucas era para voltar nesse jogo, né? Não sei, mas a gente não sabe, é um mistério aí, o Lucas. Mas no Morumbi, o São Paulo tem um histórico recente bom contra o Corinthians. E assim, ele tem que tentar vencer esse jogo e então somar um ponto contra o Bragantino. Acho que se ele fizer 4 pontos nos 2 próximos jogos, seria uma boa média para o São Paulo. Provavelmente o São Paulo já se distanciaria um pouco na zona da degola, porque eu não vejo todos os times ali atrás pontuando um atrás do outro ali para todo mundo crescer no campeonato. Então eu não acho que ele está tão pressionado agora, mas o São Paulo tem que abrir o olho, porque nessa aí que o São Paulo, vamos pontuar no próximo jogo. São Paulo, a gente já está pensando nisso há muito tempo. O São Paulo vem perdendo ponto um jogo atrás do outro, atrás do jogo. E assim, a gente viu a situação do Sport. O Sport começou jogando o campeonato bem, foi assaltado, teve um assalto a seu favor, e o Sport tem 3 pontos na tabela. Porque não adianta nada você fazer um grande jogo e você não pontuar. Assim como não adianta nada o São Paulo ser competitivo em alguns jogos e sair derrotado. Então tem que acordar, porque a situação não é fácil, o campeonato é muito difícil. A gente tem bons times aí brigando ali na parte de baixo. Então o Crespo vai ter que apagar esse fogo aí no São Paulo, tentar juntar os cacos aí, porque o São Paulo não tem um time para estar na posição que está no campeonato aí no momento. Tem que pensar um pouco mais à frente aí e tem que começar por esses 2 próximos jogos. Essa semana é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, porque ele vencendo um jogo aí, empatando o outro, vencendo os 2, ou apenas não sendo derrotado nos 2 jogos, mostrando uma evolução no trabalho, aí já pode apresentar alguma coisa, um futuro melhor para a torcida do São Paulo e para a diretoria. Bem, é isso, concordo contigo. O que pesa a favor do São Paulo também é que os adversários abaixo deles são realmente bem fracos, né? Pelo menos isso. Mas precisa melhorar o São Paulo para não correr risco, né? Por enquanto o São Paulo está quase que empatado com o Santos. E ainda tem o Juventude, que está muito mal, e o Vitória também muito mal. Mas estão ali próximos, né? O Juventude que inclusive venceu a última partida. Bom, então vamos